Emprego, mano. Eu sou PJ. Surgiu agora uma nova inteligência artificial. Não é muito nova, né? Porque já tem um tempo aí, acho que eu tô um pouco atrasado em fazer esse vídeo. Mas surgiu agora essa nova OpenAI, chamada Sora, e não tem nada a ver com Kingdom Hearts. Não sei se vocês já viram os vídeos, eu não sei se eu vou botar aqui na edição. E aí eu queria dar os meus 5 centavos de opinião na internet, pra discutir um pouco sobre quais são as mudanças e o que não vai mudar, eu acho que não vai mudar, no cenário de produção audiovisual. Eu vou separar em alguns tópicos. Cara, stock footage, ou mais conhecido como imagens de banco de imagens. Sabe aquela graninha extra que você consegue fazer se você botar umas imagens que você grava mesmo, da sua câmera, nos sites de banco de imagem? Então, meio que isso aí, se não vai acabar, eu acho que isso vai diminuir. Porque eu acho que ainda assim, acho que na real esse é o grande assunto desse vídeo inteiro também. Eu acho que as pessoas ainda vão desejar, ter um desejo por coisas reais, por coisas que são humanas. Porque eu acho que tudo flui num contraste, né? A gente agora tá tendo, por exemplo, uma volta dos tipos de vídeo que são um pouco mais falados, são um pouco mais parados, são um pouco mais, né, em contraposição, por exemplo, ao TikTok, que foi uma febre aí desde a pandemia, está sendo, ainda é uma febre, mas você vê. O próprio TikTok, ele já tá com a decisão de aumentar a durabilidade dos vídeos e ser menos aquela coisa de 15 segundos, 20 segundos e mais aquela coisa de a partir de 1 minuto. Já tá mais prezando por isso, porque as pessoas estão começando a ficar um pouco cansadas. Eu acho que nessa mesma onda, eu acho que a inteligência artificial, ela vai vir forte, eu acho que as pessoas vão começar a usar forte, mas eu acho que é tudo uma questão de contra-tendência, assim. Claro, eu acho que tem coisa que vai ficar pra sempre, com certeza, mas eu acho que tudo flui nessa forma de contraste. Então, da mesma forma que eu acho que vai ter essa tendência, uma hora a gente vai ter essa contracultura, essa contra-tendência de pegar das coisas ficarem um pouco mais humanas de novo, né? Pô, uma coisa que eu tava vendo, assim, que eu tava estudando, inclusive, são cenas, algumas imagens, por exemplo, você tá contando uma história do passado, assim, você tá contando uma história... Bom, vamos imaginar um documentário, por exemplo, onde você conta a história de, sei lá, pegar um exemplo aí de um jogador de basquete. E aí vamos supor que você não tá conseguindo achar alguma footage de arquivo, né? Tipo, alguma footage, alguma imagem que represente o passado. Eu já vi muita opinião onde o pessoal fala que, cara, pra você achar essas imagens, às vezes é muito difícil. Então o que você faz? Você recria elas na inteligência artificial, entendeu? Então, por exemplo, isso é uma coisa que, pô, ao invés de ser só a inteligência artificial, ela vai ser usada como uma ferramenta. Que inclusive é uma coisa que já está sendo feita assim, já está sendo usada. Esse tipo de imagem para complementar uma história, pô, você recriar aquilo ali, pô, insano. Uma outra opinião também que eu já tive, já pensei bastante sobre, refleti muito sobre a questão de trampos, né, de jobs de base, né, vamos falar assim, jobs de base. O que são os jobs de base? Por exemplo, uma cabeça falante do CEO de uma empresa. Ou, nem do CEO, uma cabeça falante, uma entrevista. Um dos funcionários quer fazer uma comunicação interna para a empresa. Beleza. Pô, você já tem aí como recriar a imagem das pessoas e botar ela falando uma fala com a voz dela, entendeu? Então, por exemplo, esses trampos em que você, tipo, geralmente você contrata um cara pra fazer o vídeo, talvez um cara pra fazer o áudio, ou às vezes o mesmo cara faz os dois, pô, é um trampo muito simples, assim, mas que ao mesmo tempo, por uma questão também de tempo, por uma questão de economia de dinheiro, eu acho que esses trampos, eles tendem a sumir, né? Eles tendem a ser um pouco mais evaporados, porque esse tipo de vídeo vai se tornar um pouco mais corriqueiro. E esse corriqueiro, também com o avanço do capitalismo hoje em dia, eu acho que ele está sendo cada vez mais próximo, e eu acho que sim, os trampos de base, eles tendem a sumir. E o que isso afeta, parando para pensar? Os trampos de base, eles servem muito como vamos dizer assim, um tutorial, uma prática dos profissionais de audiovisual, né? Então, tipo, pô, o cara do audiovisual, ele tem a chance de aprender muita coisa, né? Porque é um trampo menor, é um trampo que tem menos responsabilidades, é um trampo que, tipo, tem menos chance de dar errado. Então, são trampos que, infelizmente, eu acho que vão acabar, porque a galera eu acho que vai mesmo, assim, substituir por IA. Você não vai ter esse tipo de trampo como um aprendizado, né? Eu acho que dá pra aprender de outras formas, mas a prática ela é muito importante. Agora que eu percebi que eu tô gravando sem óculos. Outro ponto que eu acho que vai mudar muito: publicidade. A publicidade, principalmente aquela que a gente vê na TV, principalmente aquela que a gente vê, ou mesmo, vamos dizer assim, sei lá, meio de comunicação como outdoor. Em São Paulo já não existe mais isso, mas imagens fixas, sabe? Imagens estilo, assim, de
revista, imagens que são imagens mesmo, menos audiovisual assim, mas também eu acho que no audiovisual vai surgir uma demanda maior por criações pela inteligência artificial, porque a publicidade, ela tem esse viés. Ela já vem com um pressuposto de lucro. O viés publicitário, ele tá muito na questão de viabilizar quanto mais lucro, melhor, que é um viés do capitalismo, sim. Então é o uso do audiovisual, vamos falar agora mais de audiovisual, ele é um uso do audiovisual para geração de lucro. E o que o lucro ele enviesa sempre? Quanto menos você conseguir gastar nas produções, melhor. A publicidade ela tem essa naturalidade dela de ter cortes rápidos, de ser uma coisa de tipo assim, eu preciso falar em 30 segundos. Então ela é muito plástica, ela é muito visual, ela não tem uma conexão muito forte com quem tá assistindo. 90% das publicidades hoje em dia, elas têm esse viés de ser, sabe? E, querendo ou não, a inteligência artificial, a criação de imagens por inteligência artificial, ela tem essa solução de ser uma coisa rápida, barata e que não precisa envolver muita gente. E isso sim, infelizmente, eu acho que vai tomar conta assim da publicidade. Documentários. Porque o documentário, ele pressupõe uma vivência. Ele pressupõe em que a câmera e quem tá gravando e quem tá dirigindo, pressupõe-se que as pessoas estejam ali com eles. Porque isso traz uma autenticidade pra coisa, traz uma coisa humana, né? Porque eu acho que a inteligência artificial vai ser muito difícil ainda. Eu não tenho certeza se num futuro não tão próximo, o documentário, por exemplo, seja substituído. Não tenho certeza, mas no futuro próximo eu acho que não. Porque filmes que pressupõem uma presença humana, eu acho muito difícil eles serem substituídos. Porque eles trazem uma certa autenticidade. Porque é isso, a gente usa a câmera como um portal pro telespectador se teletransportar pro mundo em que a gente está filmando. E eu acho que a inteligência artificial vai ser muito difícil ela conseguir isso, entende? Claro, existe um grande avanço dessa inteligência artificial, você vê, em pouco tempo a gente tinha o Will Smith comendo a porra do espaguete, e hoje a gente tem, tipo, essas cenas, entendeu? Que estão muito bem feitas, entendeu? Claro, tem um erro aqui e ali, não é perfeito, mas é isso, eu acho que ela ainda não tem um viés humano, entende? Ainda não chegaram lá, mas eu também não sei até quanto tempo isso vai perdurar, entendeu? Outra coisa que eu acho que não vai substituir são, gravação de evento. A gente ser chamado pra gravar um evento que tá acontecendo ali, o evento é único, eu acho que vai ser muito difícil. De novo, eu acho que compor as imagens do filme que você tá fazendo. Então, por exemplo, uma cena de drone ali daquele local, aí beleza, eu acho que vai ser super possível a gente criar isso pela IA. Mas ter a presença ali do evento único, então, por exemplo, BGS, a CCXP, eu acho que vai ser muito difícil, assim, porque, de novo, pressupõe-se uma presença, entendeu? Pressupõe-se uma presença humana da coisa, um toque humano, um olhar humano, entende? Não só de como você faz as peripécias com a câmera, mas também o que está sendo mostrado, entende? Tem que ter um viés humano, tem que ter uma autenticidade. Jogando um pouco mais nesse pressuposto, influenciadores. Isso que eu tô fazendo, por exemplo. Eu acho que é muito difícil também a gente ter uma criação por IA de influenciadores, porque o que o público quer, querendo ou não, hoje em dia, principalmente hoje em dia, a humanização da coisa. Então, eu vim aqui falar com vocês, querendo ou não, traz essa autenticidade. E o que eu acho que é muito difícil ela representar isso, entendeu? Porque não vai ser a mesma coisa. Por enquanto, não vai ser a mesma coisa. Até então, com essas inovações que a gente viu, não vai ser a mesma coisa, infelizmente. Ou felizmente, na real. Eu acho que felizmente, porque a gente está entrando numa era onde cada vez mais a gente está automatizando as coisas, robotizando as coisas, a gente tem esse perigo de perder o contato humano. Só que eu acho que ainda assim é um pouco difícil a gente perder esse contato humano, porque é inato do ser humano. O ser humano quer saber do outro, ele tem essa necessidade de se comunicar, de se relacionar, entendeu? É igual tomar água, a gente precisa tomar água. O ser humano, ele é um ser social, assim, talvez se não o maior ser do mundo, que é social, entendeu? Que tem essa necessidade. Sabe aquela barrinha do The Sims que tem as duas carinhas ali de teatro? Aquilo ali representa o social e é, tipo, a barrinha mais... Eu acho que é a barrinha mais sincera que existe, assim, no The Sims, tá ligado? Se você é editor de vídeo, por exemplo, você sabe o quão ruim é criar uma legenda. E, todos os programas de edição de vídeo hoje, eles trazem essa ferramenta que é você criar uma
legenda do zero, assim, você não precisa ficar criando um por um. E isso é feito por inteligência artificial, que ouve ali a tua voz e replica o que ela tá fazendo. Essa eu acho que é a parte da IA que é incrível, assim, tipo, a gente tira um pouco desse trabalho do ser humano de corno, né? Porque, pô, fazer legenda é um trabalho de corno, vamos ser sinceros. As câmeras da Sony já estão contando, a Sony A7C2, que era uma que eu tava indo atrás também esses dias, pô, ela tem uma inteligência artificial própria que identifica rosto, pra você conseguir focar melhor, entendeu? Pra ela olhar e falar, isso aqui é um rosto, então vamos focar aqui nele. Tipo, isso eu acho que é o uso da IA como ferramenta, entendeu? Como ferramenta para te possibilitar contar histórias melhores, para te possibilitar tirar um pouco a sua visão da técnica e colocar a sua visão no criativo, o que eu acho que é o que todo ser humano tem a possibilidade de ser, no criativo. Então esses são os usos maneiros que eu acho da IA, que inclusive já está acontecendo. Uma outra coisa que a gente já tem feito bastante, procurar referência visual a partir de uma geração de IA. Então você vira e fala assim, eu quero uma imagem tal, 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 que seja tal, que tenha um fundo assim, uma iluminação desse jeito. Bum, aí ela vai te dar uma referência visual e você pega essa imagem, mostra pro teu cliente e fala assim, a gente quer fazer um negócio assim. Então eu acho que assim, a IA, a inteligência artificial, por meio de ferramentas que facilitem o seu trampo, que é o que já acontece, eu acho insano, eu acho da hora, eu gosto disso. Porque tira aquele aspecto chato da coisa, vamos dizer assim, aquele aspecto, puta, mano, que saco, tá ligado? Vou ter que fazer isso trilhões de vezes. E apesar de eu acho que o futuro tá bem meio, nossa, pô, acho que a gente vai perder os empregos. Eu não sei, eu não acho que a gente perca os empregos, mas eu acho que muita coisa muda sim. E também muita coisa muda do que já tá mudando, entendeu? Porque, pô, eu já parei pra pensar nessa coisa e ficar triste, sabe? Falar, porra, eu vou perder o emprego, mano. Porra, eu vou parar de ganhar dinheiro. Não, mas isso não vai acontecer. Pelo menos no futuro próximo, isso não vai acontecer. Mas muita coisa vai mudar. E isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente e tem que estar aberto a essas mudanças também. A gente não pode simplesmente virar uma pedra concisa, uma pedra conservadora e se fechar pra isso. Não, eu acho que a gente tem que aprender a fazer as coisas. A gente tem que aprender a usar essa inteligência artificial que faz vídeos, a Sora, por exemplo. Eu acho que a gente tem que aprender, a gente tem sempre que ter essa mentalidade de aprender coisa nova. Porque no futuro, quando a gente precisar, a gente vai saber se virar, a gente vai saber ter argumentos para talvez não trazer uma IA para um cliente, por exemplo. E eu acho que isso é muito importante. Aí se liga. Eita porra!